Boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos. Prefeito Sandro Matos, prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. Dizer que é um prazer estar aqui no Jogo do Poder, podendo dar uma satisfação à sociedade. Participando também dessa entrevista, o sociólogo Fábio Gomes, do Instituto Informa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer também enorme participar aqui agora como participante da mesa e um programa que eu acompanho muito pela TV. Prazer é meu em recebê-lo. Prefeito, o senhor está há 3 anos à frente da Prefeitura de São João de Meriti. Entre o momento que o senhor assumiu o poder, o momento ali da assunção do poder, ao dia de hoje, quando o senhor deixou a Prefeitura para vir aqui aos estúdios da rede CNT gravar esse programa, nesse intervalo de tempo, nesse interregno, que tipo de balanço o senhor faz assim, naquele dia que o senhor assumiu, cheio de esperanças, cheio de expectativas, cheio de vontade de fazer, e hoje, após o confronto com a realidade, após o enfrentamento com o dia a dia, com as dificuldades normais da gestão pública no Brasil, que tipo de balanço real o senhor faz do seu governo? Ricardo, eu acredito muito que o balanço é muito positivo. E por que positivo? Ao assumir a Prefeitura, em início de 2009, nós encontramos a Prefeitura com 3 salários atrasados. Nós tínhamos lá, naquele momento, uma dívida de 130 milhões de reais, somente de INSS. Isso quer dizer que a gente estava, na verdade, entrando no CALC. O CALC é uma espécie de SPC do governo federal. A gente estava, na verdade, impedido de buscar recursos federais. Quer dizer, a situação, a Prefeitura estava inadimplente com vários organismos estaduais e federais e, por conta disso, não conseguia atrair novos recursos, não podia contrair novos empréstimos. Estava, de certa maneira, totalmente sem nenhuma capacidade de gestão, né? É por aí. E o que nós tivemos que fazer? O maior problema que a sociedade, no primeiro momento, ela consegue enxergar, ela enxerga o buraco, ela enxerga o esgoto vazando, ela consegue enxergar ou a falta de iluminação ou algum problema na educação, na saúde. O maior problema do nosso município era de gestão, o problema era administrativo. E foi o que nós já atacamos no primeiro momento. Não podíamos simplesmente sair, de alguma forma, batendo naquilo que aparentemente era o problema, quando o problema estava muito mais além disso, que era o administrativo. Refizemos todo o processo administrativo e, com isso, conseguimos colocar em dia todas as contas e ficamos adimplentes, ou seja, ficamos podendo já buscar recursos federais. Tanto que de 2008 para 2009, 2009 para 2010, 10 para 11, 2011 para 2012, dos recursos do governo federal, São João de Meriti ficou em primeiro lugar no Rio de Janeiro, somente perdendo para a capital. Ou seja, São João de Meriti é o município do estado que ficou em segundo lugar, obviamente que atrás da capital, em atração de recursos federais para os municípios do Rio. Isso aí. Isso aí. E que soma é essa? Na realidade, o que foi atraído? Que tipo de balanço o senhor faz dessa atração de investimentos? A quanto chegou esse número? A gente está falando na ordem já de quase 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. Compreendidos em que programas, prefeito? A gente tem, por exemplo, se a gente falar hoje do PAC Drenagem. O PAC Drenagem, quando foi lançado, a gente fez os projetos, porque o mais importante é a Prefeitura estar preparada para fazer projetos, estar, de alguma forma, desenvolvendo as ações necessárias. Fizemos 152 milhões de projetos que foram aprovados. Isso quer dizer que nós ficamos em 5º lugar no Brasil somente no PAC Drenagem. E, além de ter ficado em 5º lugar no Brasil, é importante dizer que esses recursos hoje já estão sendo executados. A gente hoje está fazendo 13 bairros ao mesmo tempo. Araruama, Analândia, Sumaré, 300 e demais. Esses recursos do PAC Drenagem estão sendo empregados em que tipo de obra lá em Obra de infraestrutura. Por exemplo? Por que isso? São João de Meriti é a maior densidade demográfica da América Latina. E nós temos 55 morros em 34 km². Isso quer dizer o seguinte, nós temos, na verdade, um grande problema no sentido de drenagem mesmo, porque é um vale. Isso quer dizer que, quando a cidade foi concebida, infelizmente, não conseguiram colocar a rede de drenagem correta. A água vem com uma velocidade muito grande, vem arrastando lixo, vem arrastando resíduos e, consequentemente, criando aquelas enchentes que, infelizmente, sempre assolaram o nosso município. Fábio. Prefeito, quem passa pela Dutra e com uma atenção
voltada ali para São João percebe o volume de obras e de investimentos que ocorrem ali, né? E, de repente, muitos prefeitos que estão nos assistindo agora gostariam de saber quais são os caminhos das pedras, qual é o segredo de alcançar esse volume de recursos que esboçam aí o que o senhor já falou. Eu acho que o que nos ajuda e nos ajudou ao longo desse período foi talvez ter tido a experiência de ter sido deputado federal 2 mandatos. Quer dizer, a gente, naturalmente, como deputado, em 2006, se eu não me engano de cabeça aqui, o Jornal Dia fez um levantamento no Estado e a gente ficou em primeiro lugar como deputado que mais liberou recursos do governo federal. Quer dizer, como a gente já tinha essa característica de fazer captação de recursos, claro, não para o município necessariamente só de São João, e sim para vários municípios no Estado, isso nos ajudou no sentido da gente ter a experiência necessária e hoje, é claro, como prefeito, podendo gerar esse tipo de ação. Prefeito, além do PAC Drenagem, nos outros PACs, que tipo de participação teve São João de Meriti, que tipo de obra o senhor conseguiu trazer para o município desenvolver com o recurso do PAC? Nós temos, por exemplo, a revitalização do centro do Vilar dos Teles. Okay? É o PAC Morro do Bal Branco, Vilar dos Teles. Ali está sendo investido agora 66 milhões de reais. Vilar dos Teles sempre foi o grande polo têxtil do Rio de Janeiro. Mais de um tempo para cá, caiu um pouco a importância de Vilar dos Teles. Não chegou a cair, não. Se tinha, um tempo atrás, há 10, 15 anos, uma projeção que hoje eu não sinto mais, prefeito. Na verdade, não caiu. Quebrou praticamente Vilar dos Teles todo. Pois é. Acho que essa palavra talvez seja mais correta e popular. Talvez tenha sido um eufemismo de eu falar e caiu apenas. E a gente tem que encarar como realidade, infelizmente. Por conta de que quebrou, prefeito? Primeiro, pela abertura do mercado nos anos 90. Produtos chineses. Produtos chineses chegaram muito mais baratos. O Brasil, na verdade, o Brasil inteiro não estava preparado para fazer o enfrentamento a esse tipo de situação. Há como revitalizar aquele polo? Não só há, como já está sendo feito. E por que está sendo feito? Primeiro, quando a gente entra reestruturando, porque o centro do Vilar dos Teles chega a dar 1,5 metro de água. Tá, okay? Mas dá 1,5 metro de água desde a época que era muito forte o comércio na época. E o que nós fizemos? Entramos atacando a infraestrutura, que é um problema que muitos prefeitos têm dificuldade de fazer esse enfrentamento, porque tem que ter coragem para tomar esse tipo de decisão. Porque é um tipo de enfrentamento que você pega uma rua que até então ela estava boa, você quebra ela, coloca manilhas de 1,5 metro, 2, cria um transtorno no centro muito grande, mas em contrapartida a gente tem certeza que a gente está fazendo o que é mais correto e que vai melhorar definitivamente a qualidade de vida da população. Prefeito, eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos.